Olá, meu nome é Shirley Salorti, eu sou bibliotecária da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu trabalho para esse SNBU é Desafios na Gestão de Bibliotecas Universitárias Públicas em Tempos de Pandemia, Experiências em uma Biblioteca Centenária na Área da Saúde. Esse trabalho, então, trata-se de um relato de experiência da atuação gerencial em uma biblioteca universitária pública, especializada na área da saúde, destacando os principais desafios encontrados pelo gestor, tais como a adaptação aos atendimentos à distância e aos recursos tecnológicos para isso, a exigência de maior flexibilidade e foco na motivação das equipes de trabalho, de aperfeiçoamento emocional e de comunicação clara e objetiva. É bastante importante compartilhar esses relatos da pandemia, mesmo porque não é algo bastante incomum que aconteceu, né? No ano de 2020, quando tivemos a pandemia e tivemos que migrar todos os atendimentos e principalmente nas bibliotecas para um modo digital, eletrônico, né? E na área da saúde, então, isso foi bastante desafiador. Os bibliotecários que atuam na área da saúde também foram importantes no auxílio aos gestores de unidades de saúde, a partir do fornecimento de bibliografias atualizadas, facilitando o acesso às melhores evidências científicas. Então, nós tivemos na Faculdade de Medicina uma grande demanda por estudos, né? Por atualização constante sobre o que estava sendo publicado, quais os tratamentos que estavam sendo testados em outros países, né? Então, foram frequentes as pesquisas nos repositórios de pré-prints, como o MedRxiv e o BioRxiv, para o auxílio aos pesquisadores e gestores durante a pandemia. Então, nossa comunidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Faculdade de Medicina, o Hospital de Clínicas é o nosso hospital-escola, e eles estavam bastante... eles conversavam bastante com o pessoal da Secretaria de Saúde do Estado e do município, né? Então, eles levavam também, eram mediadores desses novos tratamentos, né? Essas pesquisas foram bastante intensificadas, então, durante a pandemia, porque antes disso a gente praticamente não utilizava com tanta frequência, né, os repositórios de pré-prints, e isso foi bastante diferente, né, transformando os repositórios de pré-prints, então, em importantes recursos de informação e compartilhamento de dados entre os países. Isso foi bem diferente nesse período de pandemia. O que a gente notou também foi uma demanda crescente pelos atendimentos nos últimos anos, durante e pós-pandemia. A gente identifica aqui nesse quadro, um aumento significativo do número de orientações individuais aos pesquisadores no ano de 2020 com relação ao ano de 2019. Apesar de todos os desafios trazidos pela pandemia, então, né, e pela infodemia que a gente presenciou, o crescimento se refletiu também progressivamente nos anos seguintes. Os atendimentos ali de 2022 quase quadruplicaram com relação aos de 2019, né, que foi o ano anterior à pandemia, e ao oferecimento dos serviços remotos. Já as capacitações para grupos tiveram pouca variação. Nós tivemos muitas orientações individuais, isso foi um diferencial a partir do atendimento remoto, teleatendimento, né? Nesse relato, então, eu vou usar os conceitos de teletrabalho, home office, trabalho ou serviço remoto como sinônimos, tá? Definidos pelo trabalho em casa, respeitando a jornada diária de cada servidor. A nossa experiência, então, no cenário pandêmico, então, que exigiu, né, do gestor maior flexibilidade, capacidade de adaptação e maior foco na motivação das equipes de trabalho, assim como o incentivo de um ambiente virtual colaborativo e a implementação de uma avaliação por resultados. Então, foi preciso fazer uma nova avaliação de trabalho, né? Uma vez que o isolamento social imposto e necessário propôs uma mudança abrupta nas nossas rotinas de trabalho, exigindo conciliação entre as atividades profissionais e pessoais cotidianas. Então, para manter os serviços durante o período de isolamento social, muitos foram os desafios, né? Tanto, acho que foi isso
bastante evidenciado pela mídia também, mas em todos os setores da cadeia produtiva, né? Os desafios também foi combinar as atividades, então, de teletrabalho com tarefas domésticas e familiares, e também a infraestrutura residencial necessária e adequada ao trabalho remoto, né, que não se tinha essa tradição, não existia trabalho remoto nas bibliotecas, eu acho, antes disso, né? Então, problemas de conexão de rede também, falta de ambientes ergonômicos e equipamentos tecnologicamente adequados para trabalho em home office. E, somando-se a isso, também as incertezas e os medos da contaminação. Mais desafios, então, foi adaptar a programação de eventos para o modo virtual. Então, nesse ano de 2020, a biblioteca estava completando 120 anos e nós tivemos que mudar toda a programação, porque tínhamos uma programação presencial de atividades, de eventos presenciais já agendados e tivemos que reformular tudo, né? Outro desafio também é manter a saúde mental e emocional das equipes, né, do pessoal, manter as equipes motivadas e proativas, estimular o autocuidado e cuidado com o próximo por longo período e manter uma comunicação clara e objetiva. Eu acho que uma palavra que resume bastante a biblioteca universitária nesse período é a inovação. Então, foi preciso usar novas ferramentas de comunicação e de trabalho, rever as práticas, né? Então, principalmente nas bibliotecas, que as práticas sempre foram muito presenciais, né? Então, isso foi bem desafiador para nós, mudar os serviços e ampliar serviços de maneira online, ofertar novos serviços e produtos, então, e também avaliar os resultados, né? Para o gestor, como avaliar os resultados, né? E foi um diferencial porque se passou a focar no resultado e não no tempo de trabalho do servidor. Né? Os resultados, então, logo que veio a notícia de fechamento do setor, né? E que todos tiveram que ir para suas casas e o lockdown. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a distribuição das atividades, né, passíveis de serem feitas em casa. Após definir, então, essas tarefas e ajustar e identificar os problemas de acesso, foi criado um grupo de WhatsApp geral com todos os servidores da biblioteca, né, para facilitar a comunicação entre a equipe e a coordenação. Mas na medida em que as novas atividades foram sendo adaptadas e incluídas no atendimento remoto, verificou-se também a necessidade da criação de novos grupos de comunicação separados por setores, porque a gente tinha o setor de processamento técnico, o setor de atendimento ao usuário, então são demandas bem específicas e a gente verificou essa necessidade de criar grupos específicos também por setor, né? A exemplo da biblioteca também, a própria Faculdade de Medicina criou também grupos específicos, né? Isso demandou mais dos gestores, porque a comunicação ficou mais fluida e aumentou a quantidade de informação, né? E muito mais rápida. A comunicação começou a se dar muito mais rápida através dos grupos do WhatsApp, né? Então, isso foi um diferencial. Como resultados, então, o que a gente fez no primeiro mês? No primeiro mês, o nosso sistema de catalogação não estava ajustado ainda para a gente fazer catalogação à distância, né? Então, embora a nossa produção intelectual dos professores seja toda online já, e a gente já faz cadastro de produção intelectual, produção científica online, o que teve que ficar suspenso, obviamente, foram a catalogação dos materiais impressos, então isso ficou suspenso, mas o material online também ficou suspenso por um mês, e nesse primeiro mês de lockdown, que precisamos organizar, né, o setor, a gente começou a estudar as tecnologias disponíveis, o que tínhamos de tecnologia, o que a gente podia utilizar, né, de que forma nós poderíamos nos aproximar da nossa comunidade acadêmica, já que estávamos todos dispersos em suas casas, né.
Então, aprimoramento, então a gente focou no aprimoramento da comunicação e na ampla divulgação dos acervos e serviços. Uma questão bem importante é que a nossa Biblioteca Central da Universidade Federal, ela já tinha assinado bases de dados de e-books, então isso foi bastante importante, foi pioneiro em 2019, mas foi bastante importante em 2020, porque já tínhamos uma biblioteca online bem atuante, mas a gente teve que focar muito na divulgação desse acervo, né, em tutoriais de acesso, de como acessar os livros eletrônicos, né, e orientar também os professores a acessar e a incluir as bibliografias nos planos de ensino. Então, isso foi bastante focado durante a pandemia. A adaptação, então, no novo cenário, né? Todo mundo teve que se adaptar e achar a melhor forma de trabalhar e de contribuir, de manter a comunidade acadêmica atendida. A gente tem um diferencial nas bibliotecas universitárias do nosso público-alvo de estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação, principalmente na área médica, que eles, a pós-graduação já tradicionalmente já utiliza muitas bases de dados online, então eles já estavam acostumados com esse atendimento online, mas a graduação foi um pouco diferente, então a graduação também passou a se inserir no uso das bibliografias online e também no atendimento remoto da biblioteca. A nossa programação de eventos também precisou ser transformada em online, né? Então a gente criou um canal no YouTube, canal Biblioteca FAMED HCPA, para poder fazer os lançamentos de livros, os eventos também de demonstrações, de editores também que nos procuraram e nos ofereceram trials e fizemos alguns treinamentos para a comunidade acadêmica. Então, todos os eventos da biblioteca passaram a ser online e isso foi um diferencial também, porque antes da pandemia nós não tínhamos um canal no YouTube e a partir desse período, então, se criou um canal e a gente viu que é muito interessante, né, porque aqui trago para vocês um gráfico sobre as visualizações aos eventos da biblioteca, né, nos últimos tempos. E a gente vê que a participação nos eventos foi expressivamente maior do que a capacidade do público presencial permitido no espaço físico da biblioteca, né? Então, os eventos continuam disponíveis para participação assíncrona, expandindo o trabalho para além dos limites físicos, né? Um evento online tem a capacidade de alcançar um número infinito de pessoas em outras comunidades e cidades e países, e isso também foi bastante importante nesse período e daqui para frente também que se pretende dar continuidade a fazer os eventos híbridos, né? Presencial e online. A biblioteca também expandiu a sua participação nas atividades de extensão, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E tivemos um aniversário diferente, então, nesse ano de 2020, a biblioteca estava completando 120 anos. E nós queríamos fazer exposições presenciais e, em função da pandemia, acabamos migrando para o online, então fizemos a nossa primeira exposição virtual, Biblioteca 120 anos, e ela ainda está lá, tá disponível para quem quiser acessar no urgs.br/bibmed/120 anos. Então, quem quiser conhecer a nossa exposição, conta um pouquinho da história da biblioteca, desses 120 anos. Também houve a inserção na extensão, né, ampliação, então a biblioteca, em parceria com bibliotecas de outras áreas da saúde, criaram o projeto de extensão Biblioquias da Saúde, que consiste na criação de podcasts com entrevistas sobre diferentes temas em saúde. Então, o objetivo desse podcast também, quem quiser conhecer, é o Biblioquias da Saúde. Nós entrevistamos pesquisadores da área da saúde e tentamos traduzir as pesquisas para uma linguagem mais coloquial para a população, de forma a estimular a saúde e a qualidade de vida das pessoas, né?
Esse projeto, então, ampliou a atuação da biblioteca em ações de extensão e a colaboração e integração com outros setores e bibliotecas da universidade. Então, é uma parceria da biblioteca da Faculdade de Medicina com a Biblioteca da Enfermagem e do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, da URGS. E também outra questão importante, né, que a gente considera nesse período, que a biblioteca também funcionou como um registro das memórias do período, né? Então, a atuação para a preservação dessa memória institucional e no contexto pandêmico destaca-se a importância para o registro da preservação das memórias da pandemia, do isolamento social, né? A gestão da biblioteca também tem atuado no registro e na divulgação da história institucional do período. Esse aqui é um exemplo, só trouxe um exemplo para vocês de um artigo que a gente publicou durante a pandemia, contando a trajetória da biblioteca nesse período, e também fazendo um paralelo com o período da pandemia de 1918, no qual a biblioteca já existia e nós já tínhamos dados de relatórios da biblioteca nesse período, então escrevemos para preservar e contar essa memória. E a gente espera também que esse trabalho aqui, esse relato de experiência, seja uma forma de preservação dessa memória, né? E de compartilhamento da nossa experiência com outras bibliotecas, que imagino que as experiências são um pouco parecidas, mas que são bem importantes de serem registradas. Então, meu muito obrigado. Convido a todos a ler o trabalho na íntegra nos anais do SNPU. E aqui estão os meus contatos. Muito obrigada.